Atenção porque vai começar a aula de inglês. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Vitória, tá certo? De inglês, e nós temos muita coisa para aprender hoje. Espero que vocês estejam bem animados aí para nossa aula de inglês, tá ok? Vamos lá? Antes de começarmos, na verdade, com a nossa aula de hoje, né, os nossos conteúdos para hoje, eu quero corrigir com vocês a atividade da semana passada, né, da semana retrasada, na verdade, que vocês fizeram, né, a aula daqui do canal, tá certo? E aí, quem tiver anotação aí no caderno, quem anotou as respostas, vão corrigindo comigo para ver se vocês acertaram, tá ok? Mas acredito que muita gente acertou porque era um assunto bem fácil, né, e vocês são bem desenrolados. A segunda questão aí, das nossas atividades, né, da semana anterior, foi o seguinte: assinale a alternativa que completa a frase corretamente. Então, qual das alternativas aí completaria essa frase corretamente? Né, nós usaríamos qual? Então, tá dizendo assim, ó, Amanda is a... Aí nós temos alguma coisa para completar. E girl, tá certo? Então, tá falando que a Amanda é uma garota bonita. Então, nós usaríamos qual dos adjetivos que vimos, né? Seria aí o beautiful, tá certo? Que significa bonita. Então, em inglês, a resposta correta aí, né, seria a letra A. Por quê? Porque primeiro vem um adjetivo. As duas respostas poderiam confundir vocês. Mas a resposta correta é a letra A, porque primeiro vem um adjetivo, depois o substantivo. Em inglês é assim, né? Em português não. A gente fala menina bonita. Em inglês, a gente vai colocar esse bonita na frente. Então, seria bonita menina, né? Seria mais ou menos isso. A gente não fala muito assim em português, né? Mas em inglês é assim, tá certo? Então, aí primeiro viria o adjetivo, depois o substantivo, que é o garota, tá ok? A próxima questão foi a quarta questão, que pediu o oposto da palavra ugly, tá certo? Esse adjetivo aí. Qual é o oposto dessa palavra? Eu vi, pelo menos os meus alunos, alguns, eles confundiram, colocaram o significado de ugly, dessa palavrinha aí. Mas eu pedi o oposto, tá? Então, o contrário. O que significa essa palavra? Feio. E o contrário de feio seria o quê? Bonita, né? Ou bonito, né? Então, a gente usaria essa palavrinha aí. Beautiful, tá certo? É o contrário. A próxima questão foi a quinta, que eu quero corrigir com vocês. Qual dos adjetivos, né, tá dizendo o seguinte aí, a imagem a seguir representa qual dos adjetivos das alternativas? Então, vendo essas alternativas e olha nessa imagem, qual adjetivo seria o correto para ela, tá certo? Então, nós temos as opções aí, e vocês olharem, né, cada uma dessas opções, nós temos a letra A, que é happy, letra B, é bom, letra C, mal, tá certo? E letra D, triste. Então, a melhor que corresponderia, né, a essa imagem é a palavra triste. Então, a alternativa correta, letra D, tá ok? E temos aí o nosso gabarito. Então, o gabarito das questões, se você tiver com o caderno, pode ir corrigindo aí. A primeira questão, letra B. Segunda, A. Terceira, C, tá ok? O quarto, né, a palavrinha beautiful, que nós já tínhamos visto. E o quinto, letra D, tá ok? E vamos lá para a nossa frase do dia. Eu vou tentar nas nossas aulas sempre trazer uma frasezinha para vocês, tá certo? Para que vocês possam expandir o vocabulário, aprender palavras novas, que é bem importante isso, né? Para a gente começar a falar mais inglês, começar a usar no nosso dia a dia, a gente precisa aprender essas novas palavrinhas. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aí a frase para vocês, né? Lê ela em inglês e depois a gente vai traduzi-la, ok? A primeira palavra se fala assim em inglês, ó. Never, tá certo? Give up. Então, é a próxima aí. Vão repetindo comigo para vocês aprenderem. Your dreams é a próxima. E a frase de baixo agora. Miracles happen. Estou falando bem devagar para vocês acompanharem comigo, tá? Every day. Certo? Então, essa foi a nossa frase em inglês. E agora vamos ver a tradução em português. A primeira aí seria nunca, tá? Desista dos seus. E essa palavra dreams seria sonhos. Então, nunca desista dos seus sonhos. E a frase de baixo, a tradução seria milagres acontecem todos os dias. Então, nunca desista dos seus sonhos.
milagres acontecem todos os dias. Essa foi a nossa frase de hoje, tá? E vamos para o nosso conteúdo da nossa aula, né, de hoje, que são artigos de opinião, carta, reclamação e propaganda. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre cada um desses tópicos aí, tá certo? Para vocês entenderem melhor. Para que vai servir isso? Para quando a gente vê alguns textos em inglês, ver algumas frases, a gente conseguir entender, né? Aqui ele está falando de quê? Será que é uma reclamação? Será que é uma propaganda? Uma carta? Né? Uma opinião? Então, eu quero mostrar para vocês um pouquinho disso agora, tá? A primeira coisa é o artigo de opinião, tá certo? Então, assim, o que é um artigo de opinião? Vou falar para vocês e vou mostrar também o nome dele em inglês e a gente vai ver algumas coisas que poderiam fazer com que vocês identificassem que aquilo é um artigo de opinião, tá? A palavra aí em inglês, artigo de opinião, seria opinion article, tá certo? Então, seria como a gente falaria em inglês. E o que é isso? O artigo de opinião, ele é um gênero argumentativo, ou seja, é um tipo de texto que defende o ponto de vista por meio do argumentador, né, de argumentos, na verdade. Então, quando você vai falar realmente o que você acha de alguma coisa, a gente vai usar o artigo de opinião. Ele tem toda uma estrutura, né, bem detalhado, você tem que saber como é que usa, não é de qualquer forma. Mas eu não quero trazer isso para vocês agora. Eu quero mostrar só algumas dicas do que você poderia usar em um artigo de opinião, tá certo? Então, ó, como falar de algo que você gosta em inglês, tá certo? Então, como eu disse para vocês, eu não vou trazer exatamente o texto, né, um artigo de opinião, um texto para a gente fazer aqui. Não, eu quero que vocês identifiquem algumas palavras se vocês poderiam usar, né, que vocês poderiam usar para falar a sua opinião de alguma coisa, tá bom? A primeira que eu coloquei aí é I love it, certo? Que significa eu amo isso. Então, quando você gosta de alguma coisa, né, você vai dar a sua opinião sobre algo, você pode dizer, eu amo isso, ou vai falar o que você ama, tá certo? Então, a gente pode usar dessa maneira em inglês, tá ok? Essa frasezinha aí. A segunda, em um grau menor de intensidade, né, nós temos essas outras frases, tá? Eu vou mostrar pra vocês elas. E por que um grau menor de intensidade, né? Porque já não é algo que você ama, mas é algo que você gosta, tá certo? Então, a frase é I like it, tá certo? Essa outra frase aí que significa eu gosto disso. Nós temos a outra maneira de dizer, né? Que seria I enjoy it. Eu curto isso. Ou até mesmo a gente pode falar essa última aí, que seria I don't mind it, tá? Que eu não ligo muito para isso. Seria mais ou menos essas traduções para essas frases. Que vocês podem dizer para falar de algo que vocês gostam, tá certo? Aquela última que a gente viu, eu não ligo muito para isso, não quer dizer que você não gosta. É algo que você gosta, mas você não dá tanta importância, mas você gosta, tá certo? Por isso que eu coloquei lá. E como falar de algo que você não gosta? Então, se você não gosta de algo, como é que a gente vai dizer? Né? Eu coloquei 2 exemplos aí para vocês identificarem isso. Então, para você dizer a sua opinião de algo que você não está gostando, não está se identificando, você vai dizer I don't like it. Certo? Vão repetindo comigo essas frases para vocês aprenderem como é que fala. E significa eu não gosto disso, tá? E a outra, né, um pouco mais forte, seria eu odeio isso, que nós falamos I hate it, tá certo? Eu odeio isso. Então, já é algo mais, né, que você odeia, que não gosta. Então, enfim, são algumas coisas que a gente pode falar para dar a nossa opinião de algo que não gostamos, tá certo? E aqui eu trouxe alguns adjetivos, né, para dar essa opinião. Como é que você fala que concorda com alguma coisa ou que discorda, tá certo? E nós precisamos saber isso em inglês também, porque em um artigo de opinião, o próprio nome já está dizendo, você vai dar a sua opinião. Você vai falar o que você acha diante de algum tema, de algum assunto, enfim. Então, quando você quer expressar a sua opinião e dizer que algo é bonito, interessante, né, entusiasmante, ou entediante, enfim, você pode falar desses 2 exemplos aí que eu coloquei ao lado, né? Então, tem esse primeiro, que seria eu acho, e o outro, na minha opinião, vejam como é em inglês aí, bem parecido com o português, né? Então, vocês podem ver esses 2 exemplos aí, tá certo? O de baixo, quando você concorda ou discorda de alguma coisa. Então, em inglês, nós falamos essa primeira aí, né? I agree, tá certo?
Então, essa palavrinha aí seria eu concordo. E a outra ao lado seria eu discordo, tá? A gente coloca esse this na frente. I disagree. Eu discordo. Então, seria para a gente dar a opinião se a gente concorda ou discorda de alguma coisa, tá certo? Eu trouxe aí para vocês alguns exemplos, tá bom? De como a gente poderia ver um artigo de opinião, né? Eu disse a vocês que a gente não vai construir exatamente, mas quando vocês verem, né, um artigo de opinião, será que vocês conseguem identificar que aquilo é um artigo de opinião? A primeira aí, nós temos essa frase, ó. Vou ler para vocês e falar a tradução, tá? How good is fast food? O quão bom é as comidas que são besteiras, digamos assim, né? Tipo coxinha, pastel. Então, quão bom são essas comidas, né? Hambúrguer. Então, aí ele está dando a opinião dele, né? Seria uma pessoa, por exemplo, dando uma opinião quanto a isso. A próxima, tem aí um artigo, né, de um site, por exemplo, que ele está dando a opinião sobre um trabalho, tá certo? Tem a palavrinha aí, work, tá certo? W-O-R-K, que significa trabalho. Então, está dando a opinião dele sobre o trabalho. Então, nós vemos que é isso, o artigo de opinião. Tá certo? A gente viu aquelas palavras que vocês podem usar para identificar esse artigo de opinião, ok? O nosso próximo é a carta, tá? Então, um dos assuntos também que está proposto para vocês é a carta. Que, em inglês, o nome carta seria letter, tá certo? Tem essas letrinhas aí. Então, lembrem que fala dessa forma, letter, que é carta, tá? E a principal característica desse gênero, ele tem um remetente, que seria a pessoa que envia, né? E o destinatário, para quem vai enviar aquela carta. E nós temos vários tipos de carta, né? Pode ser uma carta pessoal, que você quer escrever para alguém, uma carta argumentativa, uma carta profissional, seja para um trabalho, enfim. Né? Nós temos alguns tipos de cartas e eu vou mostrar algumas palavrinhas que vocês poderiam usar para esse gênero textual, tá? Que aí, né, essas palavras... Tem aí algumas delas que vocês podem olhar. São palavras que talvez sejam já conhecidas para vocês, né? Essa primeira a gente fala assim, ó. Dear, tá? Essa primeira palavrinha aí que vocês estão vendo em roxo. Começa com a letrinha D aí. Que nós vamos usar para tratar de alguém formalmente, né? Ela vai ter o significado de querido ou querida. Então, quando eu falo querido amigo, querida Karen, por exemplo, se eu falo o nome de alguém, querido João, querido Paulo. Então, a gente vai usar essa palavrinha aí no início, tá certo? Tem esse significado de querido ou querida, tá certo? Quando a gente vai tratar de amigos, algo, né, mais próximo seu. E a gente, para iniciar uma carta, né, a gente poderia dizer essa próxima frase aí que está ao lado de vocês. I am writing, que significa eu estou para escrever, né? Estou a escrever para alguma coisa. Então, você vai dizer, né, estou escrevendo para você, que há muito tempo eu não a vi. Enfim, você vai dizer o que você quer no seu intuito daquela carta, tá? Embaixo, a gente pode finalizar uma carta dizendo thank you, obrigada por sua ajuda, né? Então, aí, help, essa última palavrinha aí significa ajuda. Então, obrigada por sua ajuda se você pediu na carta ajuda para alguém, para fazer alguma coisa. E, geralmente, quando vocês vão ver nas cartas em inglês, eles usam a palavrinha love, que significa amor, né? Então, com amor, Marta, por exemplo. Então, quando você finalizar, quem aí se arriscar a fazer uma carta em inglês, talvez, né? Algo simples mesmo, vocês podem colocar aí embaixo. Love e coloca seu nome, né? Que seria com amor e o seu nome, tá certo? Tem alguns exemplos que eu trouxe para vocês aí, para vocês verem, né? Alguns exemplos de cartas. Vejam como eu disse para vocês, né? Que tem essa estrutura, a pessoa vai escrevendo, né? Ao lado aí tem a palavrinha love que eu falei para vocês, estão vendo? E embaixo tem o nome da pessoa, que seria Johnny, nome de alguém. E aí a gente vai observar essas questões na carta. Ó, o início da carta também, com a palavrinha dear, né? Que é a letra D, E, A e o R, tá bom? Então, seria querido ou querida, né? E a gente vai começar essa carta dessa forma. Então, alguns exemplos para vocês verem que realmente usamos essas palavras, tá certo? O nosso outro gênero textual é reclamação, tá? Então, como a gente fala de reclamação, né, em inglês, a gente fala complaints, tá? Essa palavrinha aí seria reclamações. Então, quando a gente não gosta de alguma coisa, né? Muita gente gosta de reclamar. Se você tiver no seu direito, você vai falar que você não gostou. Então, aí a gente faz reclamações em inglês. Então, eu trouxe algumas palavrinhas que a gente pode usar quando não gostamos de algo, né? Que vai entrar muito naquela questão do artigo de opinião que vimos, na verdade, para você falar que não gosta de alguma coisa. Então, nós vamos ver aí algumas dessas palavras também, tá certo?
algumas frases, né, que a gente vai poder usar. Então, eu trouxe aí para vocês, né? Excuse me, essa primeira aí, que significa com licença, né? Então, é sempre importante, quando a gente vai falar de alguma coisa, né, que a gente não gosta, para você ser uma pessoa bem educada, né, você vai dizer, com licença, mas eu não gostei daquilo que você fez comigo. Você vai chegar na pessoa, né, bem educado. Então, aí eu trouxe esse exemplo para vocês, essa frase aí que vocês estão vendo em negrito, né, e a tradução dela está dizendo assim, ó, com licença, mas a música está alta demais, eu estou tentando dormir, tá certo? Então, temos essa frase aí em inglês, a tradução embaixo, e aí ela está falando isso. Então, vejam, que esse excuse me, essa palavrinha aí que significa licença, tá? Ela vai ser uma palavra educada para a gente começar a reclamar de algo, né? A pessoa aí está reclamando que a música está muito alta. Então, tentem ser educados, usar essas palavrinhas em inglês para que vocês possam reclamar de alguma coisa, tá? Aí eu coloquei também sorry, essa palavra que significa desculpa. Aí essa frase aí, ó, to bother you, que significa, né, incomodar você. Então, desculpa incomodar você, mas... E aí você vai falar o que você não gostou, tá certo? Desculpa lhe incomodar, mas... Então, é um jeito de você começar também a reclamar de alguma coisa de uma forma educada, tá certo? Então, eu coloquei essa frasinha aí pra vocês também. E pra gente terminar o nosso último gênero, tá? Que seria a propaganda. Uma das aulas complementares também, que foi a aula complementar da semana passada, acredito que os professores de vocês trabalharam um pouquinho sobre isso também, né? E aqui eu vou explicar um pouquinho sobre essa questão da propaganda também e como é que a gente pode encontrar ela, né, em textos, em imagens, tá? Em inglês, o nome propaganda, a gente fala assim, ó, advertisement, tá? Advertisement. Então, como a gente falaria em inglês, e tem essas letrinhas aí que vocês estão vendo, tá? Então, propaganda é uma estratégia de persuasão, né, de convencer alguém, e aí tem o intuito de, né, dizer algo que você quer propagar para as pessoas, quer produzir, né, e você vai espalhar para que as pessoas vejam, seja uma marca, seja, enfim, né, algo na televisão que a gente vê as propagandas que existem, né, de comidas, enfim, tudo que realmente vai trazer um poder de convencer você a querer comprar aquilo, por exemplo, tá? Então, isso é propaganda, que vocês já sabem, né? Bem simples. E aí, pra gente concluir, pronto, a gente tem esse exemplo aí, desse hambúrguer, tá certo? E aí ele tá falando assim, ó, essa frase, pra vocês entenderem, né? Hambúrguer, que esse hambúrguer aí, esse nomezinho aí que tem, Whopper, tá? É o nome do hambúrguer, e ele é um hambúrguer da Burger King, tá? E aí, esse hambúrguer tá falando uma propaganda comparando com a outra marca, que é a marca do McDonald's, tá? E aí tá fazendo essa comparação, dizendo que essa caixa, que tem aí essa vermelha, que é da outra marca, é uma caixa do outro hambúrguer que eles têm. Não é um hambúrguer da Burger King, tá certo? Então, o hambúrguer deles é maior do que o do Mac, por exemplo. Tá bom? Então, eles estão fazendo essa propaganda, dizendo que o deles são melhores, por exemplo. E aí embaixo está falando do donut, tá? Que é aquela comida, né, bem gostosa, tipo um sonho, né, que a gente vê, uma rosquinha, na verdade, bem gostosa que nós temos. E aí está dizendo, né, uma propaganda incentivando as crianças também, adultos também, dizendo que não esqueçam da criança que existe dentro de você, tá? Então, esse Donald, esse nomezinho aí, eles estão comparando com a palavra don't em inglês, que se escreve D-O-N-T, tá? Que significa não. Então, eles estão fazendo essa comparação aí, dizendo para você não esquecer, né, da criança que existe dentro de você, por exemplo. Então, isso é uma propaganda, né, vemos aí dessa rosquinha e de um hambúrguer, tá? Então, esses são os gêneros que nós temos em inglês, propaganda. E o principal motivo deles, né, a principal razão, é convencer você. Então, eles estão convencendo aí de você comprar esse hambúrguer e o Donald, tá? Então, isso é a propaganda, tá certo, amores? E aí, né, resumindo tudo que nós vimos, pra gente concluir, eu trouxe pra vocês aí, né, essas palavras que vocês estão vendo, de uma forma bem simples e bem prática, que nós podemos usar em cada um desses. Então, para um artigo de opinião, que é esse em amarelo aí, nós temos essas palavras, tá certo? Que a gente viu todas elas, a pronúncia de cada uma. E vocês vão poder usar elas quando vocês estiverem falando de um artigo de opinião. Ao lado, nós temos essa roxa aí, né? Que significa carta. Essa palavrinha que a gente viu que significa carta. Então, quando vocês estiverem escrevendo, né, alguma cartinha, tentem fazer a cartinha aí para os pais de vocês, para a mãe. E aí vocês tentam fazer para algum amigo. E tentem usar essas palavras. Não é uma carta simples, para vocês treinarem aí,
tá certo? E temos os outros gêneros também que nós vimos, que vocês estão vendo aí agora também, que são as reclamações, esse em verde, e o outro seria as propagandas, tá certo? Então, aí eu coloquei algumas palavras que a gente pode usar para as reclamações, né, resumindo o que nós vimos, e para propaganda, eu coloquei aí só o nome linguagem persuasiva, que seria aquela linguagem de convencer você, tá certo? Eu coloquei aí só para vocês lembrarem disso, porque realmente, como é uma propaganda, vocês precisam ver, né, as imagens. Por isso que eu trouxe aquelas imagens, para vocês verem que esse é o gênero textual, tá bom? Então é isso, queridos. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, falem com os professores de vocês, não fiquem com dúvidas. E qualquer coisa também, nós estamos aqui, né? Estamos com muita saudade de vocês. E deixo essa frasinha para vocês aí. Stay home, tá? Que significa fiquem em casa. Se cuidem, um grande beijo. Thank you. Bye, bye. Até a próxima aula.